Eu que agradeço. Exatamente, inicio essa minha fala agradecendo a ao grupo que organizou esse evento. Obrigado por permitir eu estar aqui falando com vocês. É super bom conversar sobre esse assunto. Só vou fazer uma pequena correção. Eu atualmente trabalho no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. O nome do departamento mudou. Tá? Só para dar o mérito, né? A parte ambiental do nosso departamento. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre segurança hídrica. E aí talvez tenha alguns slides que seja até em comum com o que Robson falou. Antes de falar sobre o tema propriamente dito, eu queria expressar meu agradecimento à equipe que organizou o evento, muito obrigada, permitir a gente falar um pouco, e também dizer que essa palestra não foi construída só por mim. A gente tem uma equipe que trabalha sobre o assunto, e aí essa palestra foi construída a várias mãos, e eu gostaria de citar o nome de todos que contribuíram. O professor José Ataíde, que é do Departamento de Ecologia, inclusive vocês já vão ver que é multidisciplinar, a palestra foi construída dessa forma. O professor Jonathan Mota, que não está aqui presente, mas que ele, por questões de saúde na família, mas ele também participou bastante. A professora Vanessa Beck e a professora Érica Cavalcante, que estão aqui presentes, e a professora Adelena Maia, que também não está presente por questão de saúde. Mas toda essa equipe foi que a gente construiu essa palestra. A palestra não é grande, é pequena, porque eu não vou tentar me manter dentro dos 15 minutos que foi nos dado. Mas o principal tema que a gente veio trazer, e é o final da palestra, a gente vai ressaltar essa questão, é que a gente precisa trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, trabalhar em parceria. Essa é a principal, vamos dizer assim, missão minha aqui em cima, para estar trazendo essas ideias que a gente externou aqui. Se eu ver como é que eu passo aqui, isso. Então, só é um pouco repetitivo do slide do Robson, que ele acabou de mostrar, que é o conceito de segurança hídrica, que a gente gostaria de equalizar um pouco com vocês mesmo. Então, por isso que a gente trouxe esse conceito, que é o quê? Segurança hídrica, a gente está falando em ter água, gente. Água para nossos usos. Mas nos nossos usos, sempre ter água. E quando a gente está falando em água, a gente está falando em água não só em termos de quantidade, mas também em qualidade. Que não adianta você ter água e a água está poluída. Então, a gente está falando em água em quantidade e qualidade para a população, para todas as pessoas, mas não só para beber. Vocês sabem, eu não preciso dizer que tudo que a gente consome, seja o que for, usa água para ser produzido. Então, a gente precisa de água para ter um celular, a gente precisa de água para ter uma roupa para vestir, a gente precisa de água para tudo. Então, a gente está falando de água o tempo todo, inclusive com segurança, então é água para todos, o tempo todo, e para todos os usos, certo? Isso não é fácil de ser obtido, isso é uma tarefa astronômica, para associar com um monte de tarefas astronômicas que já foi colocada aqui, né? Mas a gente tem tarefas grandes. E aí esse conceito, que é água para todo, também tem um componente interessante, que é a questão de reduzir risco. Eu estou aqui aprendendo a usar, não sei se aqui é, reduzir risco, certo? Aí a gente está falando dos eventos extremos. Então, a gente tem que pensar em segurança hídrica nesse sentido. Esse conceito de segurança hídrica, que tem essa característica, ele tem 4 dimensões. Né? 4 dimensões. A gente está falando numa dimensão humana, eu vou começar pela principal, que está aqui na cabeça, uma dimensão humana, que eu estou falando em ter água para nós seres humanos, ter água para nosso bem-estar. Né? Para beber, para cozinhar, para lavar roupa, para nosso bem-estar. Estou falando consumo para isso. Mas também precisamos água para nossas atividades econômicas. Eu acabei de falar, tudo que a gente produz precisa de água. Até o alimento. Inclusive, grande parte do uso de água no mundo inteiro, no nosso país e na nossa região, é para produzir alimento. Alimento para a gente e alimento para os animais. A grande maioria da água é usada com essa finalidade. E aí a gente está falando em ter água para esses usos. Ela não falou no meu currículo, mas eu passei muitos anos da minha vida profissional, eu estou velhinha, vocês não estão vendo, eu já tenho cabelo branco, mas eu passei muitos anos da minha vida profissional trabalhando na SEMAR. Eu estou na academia, se você pensar na minha vida profissional, há relativamente pouco tempo. Então, durante muito tempo, eu comentava muito que a gente precisa de água para beber, mas a gente também precisa de água para a matriz produtiva. Muitas vezes, em período de seca, esse é um dilema a ser vencido.
ter água para os usos diversos, né? Não ter água só para beber, não deixar água só para beber, certo? Mas a gente também tem que lembrar que o nosso sistema, o nosso planeta, os nossos habitats, precisa de água. A gente estava falando aqui no início dessa COP sobre recuperação florestal, recuperação da caatinga, a importância do bioma. O bioma precisa de água. Certo? Sem água não tem vegetação nenhuma, sem água não tem animal nenhum. Então a gente também precisa garantir água para isso. É preciso lembrar que parte da água tem que ir para a natureza. Claro que sempre, quando a gente fala em uso da água, a gente pensa no benefício da humanidade. Então, pensa no benefício das pessoas também, porque o próprio ecossistema tem seus serviços ambientais necessários para nosso bem-estar. Certo? E aí a gente também precisa de água, e aí entra a última dimensão do conceito de segurança hídrica, que é o conceito de resiliência, que a gente precisa ser... Eu não gosto do termo combater, eu gosto do termo conviver, porque eventos extremos, eles sempre existiram e sempre existirão. O que está em discussão é se eles vão se tornar mais frequentes ou não. O que está nas mudanças climáticas é se eles vão se tornar mais frequentes. É o que está se prevendo nas mudanças climáticas. Mas eles sempre existiram. Então, o que a gente precisa, enquanto humanidade, é aprender a viver com eles, a conviver com eles, para que, quando o evento extremo exista, não tenha tantas mortes ou tantos prejuízos econômicos. É isso que a gente precisa aprender. E é isso que a gente tem que trabalhar. Tá? Então, considerando esse conceito, a gente tem que lembrar, e eu trouxe esse slide só para reforçar esse conceito, deixar mais firme para vocês, que segurança hídrica não é igual à disponibilidade hídrica. Certo? Por que eu estou falando que não é igual? Disponibilidade hídrica, quando a gente fala o conceito de disponibilidade, a gente está falando em ter água em quantidade e qualidade. Mas segurança hídrica incorpora um outro vetor aí, que é o acesso à população a essa água. E eu sei que tem gente de municípios aqui, e eu tenho certeza, porque eu vivenciei isso, eu imagino que o pessoal do município vivencia muito mais, da gente ver uma comunidade rural instalada a poucos metros de um grande manancial, sem ter isto aqui, acesso à água. E aqui já foi usado termos como injustiças ambientais, e eu vou falar de injustiças hídricas, certo? Que acontece muito frequentemente. Nem toda a população tem acesso à água. E essa realidade a gente ainda vive na nossa região como um todo e no nosso estado em particular. A gente ainda vivencia isso, certo? E aí eu, fechando esse conceito de segurança hídrica, gostaria de falar um pouco sobre vulnerabilidade. Onde nós estamos e a vulnerabilidade que a gente vivencia, na verdade. A gente vive, e a gente tem que ter consciência disso, mesmo quem vive aqui na capital, que se acha assim, que está numa região muito tranquilona, na verdade não estamos. Nós vivemos numa região vulnerável. Vulnerável por suas características naturais. Ela naturalmente é uma região vulnerável. Ela vai se tornar mais vulnerável ainda com as mudanças, ou está se tornando mais vulnerável ainda com as mudanças climáticas, mas ela já era vulnerável. Ela já tem suas características naturais com grande variabilidade. Aqui eu trago, por exemplo, gente, esse gráfico, não sei se vocês estão conseguindo ver, essa linha azul é a precipitação média no estado como um todo. Pegou toda a rede pluviométrica, todos os pluviômetros do estado e fez a média. Certo? Então, você tem a média no estado como um todo. Essa linha vermelha é o valor médio de todos esses valores. E aí a gente vê que parece um eletrocardiograma, mas, na verdade, é um pluviograma, certo? Que a gente não vive na média. O número médio não vale quase nada, porque o que a gente vive e o que o sistema de gestão tem que trabalhar frequentemente, e todo dia tem que, por isso que a gente diz, o governo acaba vivendo no apagando fogo, desculpa a terminologia, mas é verdade. Por quê? Porque a gente vive variando entre um ano, como, por exemplo, 93, aqui foi 93, certo? Que choveu, em média, no estado, menos de 200 milímetros.
Neste ano, uma criança que tivesse nascido na cidade que eu nasci, que é Mossoró, nunca tinha visto escorrer água na biqueira. Certo? Então, na verdade, a gente vive entre anos como este e anos aqui como 2009, certo? Ou 84, aqui é do 84. 84, que quem é um pouquinho mais velho, muitos de vocês não tinham nem nascido, mas eu já trabalhava. Você vê como eu já tenho um tempinho, né? 84, que choveu em média no estado mais de 1.400 milímetros. Então, a gente vive nessa gangorra climática. Esta é a realidade da nossa região. É tanto que este ano a gente está saindo de uma seca. A gente passou aí desde 2012 até 2018 numa das maiores secas que essa região já vivenciou, onde a gente teve, em muitos municípios, teve colapso no abastecimento das águas, e agora a gente está recuperando nossos mananciais. O que está acontecendo? A população toda está temerosa de uma cheia. Então, a gente vive saindo de uma seca, entrando numa cheia. É isso que a gente vive. Tá, gente? Essa é a realidade natural da nossa região. E é por isso que nossos reservatórios ficam variando entre estar com capacidade máxima em épocas que eles estão praticamente secos. E é isso que a gente tem que administrar e aprender a conviver. O que torna também muito variável, e é só voltando, eu vou voltar aqui, eu não sei como está meu tempo, mas eu vou voltar aqui só para dizer que, para conviver com esta variabilidade espacial, o que é que o povo, a população do semiárido sempre fez? Ele sempre fez o quê? Construiu reservatórios para transportar água no tempo e construiu adutoras para transportar água no espaço. Isso é o que sempre foi feito no semiárido. E a gente soma, e eu vou andar um pouquinho mais rápido por causa do meu tempo, a gente soma essa questão da variabilidade climática, que a gente já vivencia, a questão de infraestrutura, que a gente tem problema sério. E eu trago somente aqui a questão de saneamento básico. Por quê? Porque isso me dói muito. Certo? Como cidadã da região, me dói muito, eu trago também para a gente dividir essa questão. Esta é a realidade, gente. A nossa região pode parecer relativamente confortável em termos de abastecimento, certo? Tem média aí 74%, 75% da população que tem água, vou usar um termo bem popular mesmo, encanada, certo? Mas ainda temos quase 25% da nossa população que não tem água encanada, gente. Quem é dona de casa, que vive numa casa que não tem água saneamento, sabe o quanto é complicado isso. E isto é rede. Isso não é disponibilidade hídrica. Qualquer seca que acontece, a gente tem cidades como Currais Novos, do tamanho do porto de Currais Novos, correndo o risco de desabastecimento. Tem cidade como Paulo do Cerro, correndo o risco de desabastecimento. Então, a gente tem que ver que esse ainda é um problema sério. Garantir a água o tempo todo para a população. Certo? Além disso, a gente tem um índice de esgotamento sanitário paupérrimo, o termo é esse, quase inexistente, 30% da cidade, isso aqui é a região toda, está envolvendo Recife, Fortaleza, Natal, certo? Então, na verdade, essa carga de poluentes que nós geramos, com o esgotamento sanitário, que traz problema de saúde, traz 1001 problema, ela está indo toda para onde? Ela está indo toda para dentro dos nossos corpos hídricos, certo? E onde é que tem água no semiárido? Nos reservatórios. Então, essa carga está indo para onde? Para dentro dos reservatórios. Certo? E está indo para dentro do reservatório, causando o quê? Eutrofização. Para quem não sabe o que é eutrofização, é simplesmente relacione um corpo hídrico eutrofizado com o afloramento de cianobactérias. Certo? Que afloramento de água é porque ele está com muita nutriente e tem afloramento de águas, uma delas, cianobactéria, eu tenho que correr, que meu tempo está acabando. Então, não é à toa que a gente tem os nossos corpos hídricos com problema de eutrofização muito sério. Certo? E essa vulnerabilidade, ela se apresenta no índice de segurança hídrica, que a gente aqui, pegando o Brasil todo, fica claro que o índice de segurança hídrica no Nordeste é baixo. Certo? E ele é baixo em todas as dimensões, humana, resiliência, ecossistêmica e econômica. Em todas as dimensões, ele é baixo. A gente tem problema sério de segurança hídrica hoje.
hoje, certo? E essa vulnerabilidade, ela vai piorar ainda mais. Vai piorar muito ainda mais e está piorando, eu já diria que já está se estabelecendo o problema sério das mudanças climáticas. Que, independente das previsões, é provável que a gente tenha reduções que podem parecer pequenas nas precipitações aqui, que é na oferta, na faixa de 5% a 25%. Isso eu tirei do relatório da conjuntura ANA, Agência Nacional de Água, publica esse relatório de conjuntura todo ano e eu tirei esses mapas de lá, certo? Então, você pode ter até reduções pequenas, tem até modelos climáticos que falam em aumento de precipitação na região nordeste, em algumas partes, mas, independente de ter aumento ou a redução nas precipitações ser pequena, tem dois fatores que são incontestáveis. Primeiro, o aumento da temperatura e aumento dos eventos extremos. Se a gente já vive naquela gangorra, a gente vai viver muito mais. E aumento da temperatura vai trazer o quê, gente? Aumento na evapotranspiração da região. A gente vive numa região quase equatorial. Trazendo aumento na evapotranspiração, a gente vai ter um aumento na demanda, na quantidade de água necessária para suprir os mesmos usos. Então, a gente vai ter uma ampliação dos nossos problemas de déficit hídrico. Se a gente já tem problema de déficit hídrico hoje, a gente vai ter uma ampliação desses problemas, certo? E aí, como eu sei que meu tempo já se esgotou, eu vou rapidinho passar para as contribuições, que era só uma contextualização, eu sei que já esgotou. O que a gente pode contribuir? A gente não, o grupo não veio com a pretensão de trazer soluções, a gente veio com a pretensão de dizer que a gente está disposto a contribuir com a sociedade para ampliar as discussões. Onde é que a ciência mais pode contribuir, gente? A ciência pode contribuir muito com conhecimento, tudo que já foi apresentado aqui, não só por nós, mas pelos outros demais professores, mostra claramente que dentro deste ambiente aqui que vocês estão, é gerado muito conhecimento. E conhecimento, sem conhecimento, a gente, para problemas complexos, a gente gera soluções insustentáveis. Para ter uma solução sustentável, é preciso conhecer, é preciso diagnosticar corretamente, é preciso entender o problema em todas as suas múltiplas facetas. Tá? Então, por isso que esta comunidade tem que trabalhar muito, a comunidade acadêmica, trabalhar muito em conjunto, em parceria com a sociedade como um todo, para a gente buscar soluções sustentáveis para esses problemas. E aí é só exemplos de estudos que a gente pode trabalhar com diagnóstico. Aqui é um índice de seca na região Seridó, mostrando aonde a gente teria maior prioridade de investimento. No outro lado da gangorra, a cheia no Vale do Açu, é possível diagnosticar onde as regiões são mais vulneráveis às cheias. Por exemplo, aqui na parte de qualidade de água, é possível diagnosticar de onde vêm os nutrientes que estão eutrofizando os nossos reservatórios. Então, é possível, a gente tem conhecimento para gerar essas informações para a sociedade, para trazer isso para a mesa, para ampliar a discussão. E não só no diagnóstico, como no prognóstico. Eu estou passando rápido por causa do meu tempo. Mas no prognóstico, esse é um estudo até do professor Jonathan, que mostra assim, como as mudanças, seja mudanças climáticas, seja mudanças de desocupação do solo, as mudanças nossas, nós vivemos num mundo em mudança. Então, como essas mudanças, como esse mundo em mudança vai impactar os recursos hídricos? Por exemplo, aqui é sobre a vazão média. E aí, dependendo dos dois cenários de mudanças climáticas que foi simulado, você pode ter reduções, gente, até de 50% nas vazões médias afluentes aos nossos reservatórios. E aí você já vê que influência isso vai ter na disponibilidade hídrica. Então, a gente pode fazer isso e pode trabalhar na propostas de ações. E aí eu vou fazer um link aqui, uma fala do Robson, que ele falou de ações de infraestrutura, ações de políticas públicas e ações de gestão. Em todas essas esferas, a comunidade acadêmica tem muito a contribuir. Porque traz informação, traz as cenarizações, traz as discussões para embasar e buscar soluções que sejam mais sustentáveis. Soluções que, como diz o professor
Assis do Ceará, soluções robustas, soluções que sobrevivam e consigam ter uma certa eficiência num mundo em mudança, que é isto que a gente está vivenciando, um mundo em mudança. O clima está mudando, mas o uso e ocupação do solo nas bacias hidrográficas também estão mudando. Então, a gente vivencia essa realidade. E aí, gente, para fechar mesmo, de fato, eu trago 2 desafios importantes. Um deles é que a gente ainda tem muito a caminhar. E aí eu trago 2, a gente poderia passar o dia listando desafios, mas eu traguei 2 porque a gente resolveu priorizar, certo? Um deles é a questão de monitoramento. Por que eu trago monitoramento? Porque ninguém gosta de monitorar. Monitorar é algo muito invisível, monitorar requer tempo, dinheiro e dá pouco ibope, certo? Então, é uma questão necessária e a gente tem que continuar e reforçar muito mais, porque sem conhecer, a gente não propõe nada sustentável. Então, é preciso monitorar, é preciso ir a campo, é preciso obter dados primários. E depois, a gente também, sem dinheiro, não se faz nada. Então, a gente precisa ter uma política, não é dinheiros astronômicos, mas precisamos ter uma política mais permanente e mais efetiva de financiamento para a ciência e tecnologia. Certo? E aí, muito obrigado. Vamos fortalecer as parcerias, porque a gente precisa construir um mundo melhor. Obrigada.